Bom, então, esse quadro, né, ele nos retrata aqui ainda uma sociedade de antigo regime, apesar dela estar em vias de mudança, né, em que nessa sociedade a gente tinha esses três estamentos bastante claramente definidos, né, aqueles que guerreavam, enfim, governavam, faziam a política, né, que eram os nobres, o clero, que, enfim, rezava e cuidava das questões espirituais, e os servos, né, que trabalhavam, enfim, e produziam e garantiam, de alguma maneira, a subsistência dos outros dois estamentos, né. Nesse quadro a gente vê que essas coisas estão por vistas de mudar, né, por esse fundo aqui, que são esses navios e o que eles representam, né, e a gente vê que essa produção, de alguma maneira, ela está sendo carregada para fora, uma certa exportação, né, e junto com ela, por outro lado, né, vem o comércio que consegue, de alguma maneira, sustentar algumas outras atividades nessa, enfim, nessa sociedade, né. Mas o que nos chama a atenção aqui é justamente o primeiro plano aqui, né, essa relação entre trabalho e descanso, que é uma coisa que a gente gostaria de discutir aqui, né, que se eu for ver em um outro plano aqui, né, eu tenho, enfim, tá um pouco pequeno, mas pessoas tomando banho de açude aqui, as crianças brincando, enfim, né, esses outros aqui colhendo as peras, né, enfim, de sobremesa, né. Mas o que se destaca aqui, né, é que enfim, nessa sociedade parece que lazer e trabalho não são uma coisa muito bem distinta, né, enquanto tempo. Eu não tenho como posteriormente eu vou ter, né, no período industrial, um tempo do relógio, um tempo de trabalho, as 40 horas semanais, né, que a gente tem hoje em dia. Então era uma coisa muito mais fluida, de alguma maneira, né? Eu tenho esse aqui trabalhando, enquanto esse aqui está descansando, depois ele vai retomar, enfim, né? As mulheres fazendo comendo, né? O próprio pão, enfim, queijo, outros elementos que estão aqui, né, nessa figura. Então, é uma coisa muito mais orgânica, né, nesse sentido. E por um lado, eu não poderia dizer que eu teria aqui uma ideia de lazer, né? Se por lazer a gente está entendendo esse tempo para si, né? Esse tempo livre, porque justamente ou eles estão ocupados com essa tarefa aqui, ou descansando, mas não tem essa ideia assim de um tempo individual em que eu, enquanto sujeito, vou fazer aquilo que eu quero, né? Que me aprouver, né? Por um outro lado, nessa pintura, algo que está bastante claro aqui é a ideia de ócio, por outro lado, né? Que muitas vezes tem uma relação com o lazer, mas que é alguma coisa diferente, né? O ócio está vinculado à ideia de não precisar trabalhar, né? De não precisar garantir a minha subsistência a partir do trabalho manual, né? E isso a gente vê nessa figura aqui com esses... eu vou aumentar aqui, né? No Google a gente tem como dar um zoom, né, na pintura, com esses sacerdotes aqui tomando um banho de lago, né? Enquanto o pessoal está ali produzindo pão, eles estão, de alguma maneira... Claro que tinha toda uma função espiritual, né? É difícil da gente dizer que eles estão aqui por se divertindo, enfim. Mas digamos assim que a função deles na sociedade não é a de produzir alimentos, é uma outra, né? Então, eles de alguma maneira praticam isso que a gente chama de ócio, né? Que justamente se a gente for pensar a própria palavra, né, é o contrário de negócio, né? Negócio seria a negação do ócio, seria a pessoa ter que, de alguma maneira, produzir a sua subsistência, né? Enquanto que o ócio está vinculado a essa ausência de um trabalho para sua sustentação, né? E aí então a pessoa poderia se dedicar a atividades tidas como os mais nobres, como a própria política, como as artes, né? A filosofia, a música, enfim, outros elementos, né? Então, voltando, né? Eu acho que esse quadro reflete bastante bem assim essa diferença então entre ócio e lazer, e como é que era essa relação numa sociedade de antigo regime em que eu não tinha essa noção de um tempo livre, né? Em que as coisas eram muito mais orgânicas de alguma maneira e seguiam esse ritmo da natureza, né? Enfim, convido vocês depois a acessarem aqui, explorarem, né? Esse quadro é bastante rico em detalhes, enfim, né? E